Bom, e na decisão que autorizou a operação policial contra Carlos Jordi, o ministro Alexandre de Moraes sugere que o parlamentar teria supostamente ajudado na organização dos protestos do dia 8 de janeiro. Isso porque, de acordo com a Polícia Federal, Jordi é próximo de Carlos Vitor de Carvalho, apontado como uma das pessoas envolvidas nas manifestações. Sobre a relação entre os dois, o magistrado escreveu, aspas, Carlos Vitor de Carvalho possui fortes ligações com o deputado federal Carlos Jordi, que transpassa o vínculo político, vindo denotar-se que o parlamentar, além de orientar, tinha o poder de ordenar as movimentações antidemocráticas, seja pelas redes sociais ou agitando a militância da região, fecha aspas. Já em outro trecho, Alexandre de Moraes voltou a citar o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, aspas novamente, a democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída por criminosos terroristas. A defesa da democracia e das instituições é inegociável, pois, como ainda lembrado pelo grande primeiro-ministro inglês, construir pode ser a tarefa lenta e difícil de anos. Destruir pode ser o ato impulsivo de um único dia, fecha aspas, Adalberto Piotto. De novo, ele usa a palavra terroristas aqui nessa decisão para determinar essa operação da PF. Ele está citando Winston Churchill. Churchill. Ele fala, ele ainda está treinando. O homem que, o mais resiliente líder europeu, até porque os Estados Unidos chegaram na guerra depois, né? Diante do nazismo que tomava a Europa, sem nenhum respeito a qualquer lógica humana, porque nós estávamos ali diante de um sanguinário como Adolf Hitler. E Churchill acreditava nos princípios democráticos de liberdade, não tem a menor comparação. É uma ofensa a Churchill, à história, à Segunda Guerra Mundial, aos sobreviventes da Segunda Guerra, aos que lutaram, aos que tombaram na Segunda Guerra. É uma ofensa à humanidade. A história não merece ser tratada dessa maneira. Não é assim. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Mas eu vou retomar um trecho do que você disse aí, Paula. O fato de o deputado ter, digamos, organizado ou não, manifestação política é permitida na democracia. Mas descambou para um quebra-quebra, como a gente viu, e o quebra-quebra esse que a gente condena aqui. Aliás, você não viu ninguém defendendo esse quebra-quebra, nem da oposição, nem da situação. Não. Nós estamos falando de uma manifestação que, sim, aí tem toda uma tese de infiltrados que a CPI não conseguiu investigar porque foi sabotada pelos governistas, que a gente não conseguiu ter outras imagens que viriam do Ministério da Justiça que também desapareceram. Quer dizer, com todas as evidências que poderiam dizer exatamente o que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu o 8 de janeiro de 2023, de repente uma frase dessa, captada numa ligação celular entre o deputado e mais uma pessoa, dizendo meu líder, enfim, onde é que isso implica verdadeiramente como prova factual para permitir que um ministro de decisão monocrática se ache no direito de determinar a Polícia Federal busque a apreensão no gabinete do deputado, na Câmara dos Deputados, dentro do Congresso Nacional. Aliás, ainda em período de recesso. Ou também na casa dele. As questões a gente precisa entender porque o pacificado dentro da legislação brasileira não é esse. Liberdade de manifestação é garantida na Constituição. Se isso aconteceu e aconteceu um quebra-quebra, não é quem incentivou a manifestação, eu não estou nem dizendo que o deputado fez, eu só estou tomando aqui meramente um exemplo, do ponto de vista legal. Incentivar a manifestação não é crime, participar de manifestação também não é crime. O que é crime é depredação, então quem depredou responde. Se houve um plano para isso e esse plano foi executado, bom, quem planejou isso daí, mas eu preciso de provas evidentes. Eu preciso desse processo aberto. Está em sigilo. Eu tenho advogados que reclamam desde o final de 2022 que não têm acesso, aliás, desde setembro de 2022, naquela história da conversa de empresários pelo WhatsApp ali, que não tinham acesso. Eu mesmo coloquei deputados para falar no ar sobre essa situação. Advogados que não tinham acesso aos autos para poder fazer a defesa do seu cliente com um silêncio vergonhoso da OAB, que macula a história da OAB.
da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos lá. O Silvio, eu vou repetir a frase do Silvio de outro dia aqui, preciso levar o Brasil a sério. Essa gente precisa levar o Brasil a sério, que nós estamos fazendo todo dia. O povo brasileiro está fazendo isso todo dia, porque trabalha, porque busca melhorar de vida, fazendo as coisas, estuda e tudo mais. E aí alguém vai lá e afronta a Constituição e simplesmente... Aí eu tenho uma anuência até o momento, uma complacência até o momento, uma aquiescência até o momento dos dois presidentes das duas casas do Congresso que não se manifestaram. Não publicamente. E se não o fizeram politicamente, eu não sei o que eles estão pensando. Publicamente. Se não o fizeram, eu não sei o que eles pensam. Seria uma anuência? Seria uma concordância? Bom, não sei. Então, que, por favor, se manifestem e digam o que pensam. E que os parlamentares se reúnam rapidamente, os de oposição e os democratas, independentemente de partido. Porque este tipo de ação não pode ficar sem resposta. Precisa de uma reação urgente, institucional, dentro do Congresso Nacional. Os parlamentares têm mandato, eles podem, sim, ao Congresso, mesmo na época de recesso. Augusto, não é a primeira vez que o nome de Winston Churchill aparece aí numa decisão no discurso do ministro Alexandre de Moraes. Ele gosta da figura e até aproveito aqui, peço licença para trazer um trechinho do artigo de J.R. Guzzo desta semana da edição, que ele diz o seguinte, o título é Proibido Ter Paz. Ele diz o seguinte, aspas, como é possível achar algum ponto de contato entre a baderna de Brasília e a Alemanha nazista? Ou respeitar gente que se declara contra a ideia fundamental da compaixão humana, presente em todos os apelos por anistia? Não tem nenhum nexo, mas nada do que estão pregando é para fazer nexo, fecha aspas, um trecho do texto de J.R. Guzzo, publicado aí na edição 199 da Revista Oeste. A gente sempre faz esse paralelo entre o programa e a nossa revista digital, que está sempre em linha com o que está acontecendo na política brasileira. A gente antevê alguns passos, inclusive. Olha só, Paulo, eu estou vendo aqui, comecei a ver o despacho do Alexandre de Moraes. O grande Winston Churchill, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, escrevendo História dos Povos de Língua Inglesa. Né? Ele merecia o Nobel como estadista, político, tudo é considerado o maior estadista da história. E o Alexandre de Moraes se acha parecido, cada um se acha parecido com quem quiser. O Lula se acha o conselheiro do Cristo, né? de Jesus. Ele acha que é a reencarnação melhorada de Jesus Cristo, do Mandela, do Juscelino, conforme a dose ele muda de personagem. Agora tem o seguinte... O Churchill escrevia exemplarmente. Está aqui o Moraes dizendo, num certo trecho assim, o que reputa-se? Então é o seguinte, ele não pode ser chamado de eminente ministro, nem pode ser aprovado por notório saber, ele não sabe português. O que reputa-se? Então assim, como a gente fala para criança que insiste nisso, o que atrai o pronome, não é isso? A gente já não ouviu? O que atrai o pronome? O que se reputa? Aí vem logo abaixo o seguinte, ele se refere a uma mulher, tentando achar aqui o nome dela, só mais pouco importa, acho depois, fala aí para assim, vulga, e dá um apelido, que tal? De novo, ministro, vulgo é só no masculino, para homem ou para mulher, fulano de tal, vulgo tal, é para duas coisas. Quem não sabe disso não pode ser ministro. Quem não sabe disso, aliás, não pode estar no funcionalismo público. E, sobretudo, prendendo gente e bancando o ditador do Brasil. Então, ele alega que o Carlos Jordi é chamado de meu líder. Olha só a estupidez e a ignorância política de um ministro supremo. Qualquer foca do jornalista principiante que cobre o Congresso, ele cansa de ouvir a seguinte expressão usada até por adversários, quando cruzam. Meu líder, meu líder. Sim, ele usa essa meu líder para acusar o Jordi de liderar
manifestações golpistas. Portanto, a gente, começando por uma prova de português, né, aplicar uma prova de português entre vítima e juiz, né, usando o Enem, o Jordi já sai inocente, ou pelo menos com uma nota mais próxima da inocência, da absolvição, do que o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes, ele mostra com esse comportamento que realmente data é destino, né? Às vezes. Ele nasceu no dia 13 de dezembro de 68, que foi o dia da promulgação do AI-5. E ele está brincando com o Brasil como se nós estivéssemos submetidos ao AI-5. Não estamos. E o Poder Legislativo tem de descobrir isso. E o povo tem de ter consciência disso. E os ministros do Supremo também. Também. É que lá esse tipo de atitude ditatorial, ele vai crescendo, essa atitude vai crescendo, vai se expandindo, tá? Os poderes de que se julga provida determinada pessoa são aplicados em qualquer direção, e o golpe, isso é golpismo, ele acaba engolindo os seus filhos, né? A tal revolução come seus filhos. A gente vê o que acontece. Daqui a pouco estão brigando lá no Supremo, vai sobrar para eles também, isso é passageiro. Só que agora foi longe demais e tem que acabar imediatamente. E está na mão do Congresso defender a própria honra, defender a dignidade do Congresso e parar de ficar de joelhos. É isso que nós estamos pedindo, é que o Congresso deixe de exercer os seus poderes ajoelhado diante do Judiciário. Olha, só para fazer uma menção, a Procuradoria-Geral da República se manifestou sobre isso e corroborou a decisão. Neste caso, a Procuradoria concordou, tanto que, para você ter uma ideia, quem assina é o Carlos Frederico Santos, que é subprocurador-geral da República, e ele diz o seguinte, abre aspas. Isso, já saiu. Mas nesse caso... Sim, mas ele saiu do posto já, né? Mas aqui, eu estou falando... Não, perdão, isso é da quebra de sigilo. Eu já estava lendo uma outra matéria mais. Mas houve também a manifestação da PGR nesse caso. Sim, teve o aval da PGR. Desse caso especificamente. Sim. Então, eu tenho uma decisão do Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, sim, ele toma essa decisão pela quebra, mas com a anuência da PGR. Importante citar isso. Ô Consta, só para pegar o fio do que disse o Augusto, dessa troca de diálogos que foi divulgada aí na imprensa, né? Não sei se está todo mundo acompanhando aí, só para ficar na mesma página. O Carlos Vitor de Carvalho, chamado de CVC, teria dito o seguinte, numa troca de diálogos entre ele e o deputado, aspas, bom dia, meu líder, qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. E aí Jordi, o deputado, responde, fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? E aí o CVC, o Carlos Vitor de Carvalho, responde, posso, irmão, quando quiser pode me ligar. Essa troca aí de mensagens foi esse diálogo que foi divulgado na imprensa até agora, até o momento, Consta. Então, Paulo, tem de processar aí, é irmão? Irmão, muito incriminadores. São irmãos, ó, Consta. São irmãos, temos que averiguar agora também se são irmãos de sangue, de verdade, né? Exatamente. Isso tudo é uma palhaçada, né? Seria uma comédia se não fosse trágico. Como é trágico para o país, é tragicômico. O destaque desse veículo de comunicação que virou assessoria de imprensa da ditadura do consórcio PT-STF diz que o órgão afirmou que o deputado federal agia pelas redes sociais e também agitando militância. Eu não sei, tem que pegar o Código Penal, a Constituição, tem que procurar em algum lugar que crime é esse que existe no Brasil para um parlamentar com imunidade material, segundo o artigo 53. Né? Agitar militância parece que virou crime para um deputado influente. Influenciar pessoas agora é proibido se for de direita. Né? Então, tudo isso é parte da premissa absurda e o Alexandre de Moraes cometeu tantos crimes, tantas ilegalidades nesse processo até aqui, que ele precisa ir dobrando a aposta com o apoio da velha imprensa.
né, que eles partem da premissa de que tudo que aconteceu ali no 8 de janeiro foi um grande complô que teve financiadores, arquitetos, influenciadores, líderes, e tentaram dar um golpe com a dona de casa, com a Bíblia e o algodão doce na outra mão, né? Então, essa é a narrativa que eles precisam manter. Eles precisam manter isso vivo para justificar tanto abuso de poder, tanto arbítrio, tanta ilegalidade. Mencionar o Churchill, na minha opinião, é um requinte de crueldade, como eu disse no começo, porque, veja, comunista adora fazer isso. O Alexandre de Moraes andou reclamando aí que é chamado de esquerda. Ele foi do PSDB, trabalhou pro Geraldo Alckmin, que está com o Lula hoje. Eu não sei o que ele quer passar, né? Transmitir. Ele é alguém de direita? Ele ajudou o ladrão a voltar à cena do crime, como diria o próprio Alckmin, ex-chefe dele, né? Ele de direita não é. Agora, veja bem, os comunistas adoram usar República Democrática no nome, né? República Democrática da Coreia do Norte, da China, da Alemanha Oriental. Então, não há nenhum mistério nisso. Ele citar como grande nome Winston Churchill para fazer aquilo que é o oposto de todo o legado do Churchill em defesa das liberdades, né? Isso, para mim, é uma pitada de psicopatia, como diria Barroso.